noite a todos que nos ouvem pela Rádio Web Uninter. Boa noite também aos que estão nos acompanhando pelo Facebook. Deixe seus comentários que estaremos interagindo com você durante o programa. Agora são 6h33. Dia quente na capital do Paraná. Os termômetros marcam 24 graus em Curitiba. Eu sou a Liana Machado. Hoje o Uninter Informe Especial vai abordar um tema especial, um assunto que sempre foi um tabu na mídia, uma questão que dificilmente é discutida no jornalismo, o suicídio. Teremos depoimentos de pessoas que ficaram de frente com a morte, reportagens com especialistas que vão elucidar o assunto. Vamos falar de transtornos que podem levar ao suicídio e de tratamentos para estes casos. Está começando o Uninter Informa. Estamos ao vivo no Rádio Jornal Laboratório do curso de Jornalismo Uninter. Acesse nossa página no Facebook, @Rádio Web Uninter, e interaja conosco ao vivo. Muitos transtornos mentais, como a depressão, por exemplo, podem ser um caminho para o suicídio, mas conhecer estes transtornos e encarar um tratamento pode evitar tragédias como as conhecidas recentemente na mídia. Você já ouviu falar em depressão? Provavelmente sim, mas sabia que ela é um transtorno? O psiquiatra Marcelo Reide contou um pouco sobre essa doença pra gente. A depressão seria uma tristeza patológica, uma tristeza anormal, junto com perda de vontade, perda de energia para fazer as coisas. A pessoa passa a ver o mundo sem graça, sem entusiasmo. Isso de uma forma persistente e intensa. Além da depressão, o transtorno bipolar e o borderline também levam muitos pacientes a tentarem o suicídio. O transtorno bipolar seria então a alternância entre períodos de depressão, igual que eu citei agora, com períodos que nós chamamos de mania, que seria uma agitação intensa. A pessoa fica dita eufórica, com bem-estar elevado, ou disfórica, extremamente irritada. Que ela oscila entre esses dois polos, o depressivo e o agitado. É menos comum do que a depressão, porém, como é uma doença mais crônica, a gente não tem cura, tá? E tende a ter episódios mais graves do que a depressão, tem um risco aumentado de suicídio. O transtorno borderline de personalidade, então assim, a pessoa fala em personalidade, é a forma que ela enxerga o mundo e reage a ele. Isso é moldado na adolescência e é consolidado no início da vida adulta, né? O ponto central desse transtorno, assim, são pessoas emocionalmente instáveis. Então, gatilhos da vida que podem ser banais para outras pessoas servem para elas terem explosões afetivas, ou de irritação, ou de depressão, ou de angústia, ou de felicidade, né? Somado também a um traço extremamente impulsivo. Nessas situações aí de explosões afetivas, muitas dessas pessoas com quadro borderline, elas sentem um vazio interno que elas precisam se machucar para se sentir viva. E isso já é um passo inicial dentro do comportamento suicida. E pode ser que alguma vez nessas crises, né, realmente somando a parte afetiva muito intensa com a impulsividade, elas tentem suicídio. E isso acontece de uma forma muitas vezes imprevisível, né? Ao contrário da depressão, que a gente sabe que é na fase mais grave da depressão, no borderline, isso pode acontecer ao longo de anos, esse risco. Então é um risco pequeno, mas duradouro. A estudante Tatiane Gomes faz acompanhamento há quase 10 anos. Já foi diagnosticada com vários transtornos, entre eles a depressão, o bipolar e o borderline. É você viver todos os dias da sua vida com estabilidade emocional o tempo todo. É você viver como se não tivesse pele, sua sensibilidade é horrível. É como se tudo doesse dentro da gente. A Tatiane está fazendo apenas acompanhamento com psiquiatra, apesar de saber a importância de continuar com o psicólogo também. A psicóloga Emanuele Barreto conta um pouco sobre essa importância. Bom, são profissões diferentes que juntas
são imprescindíveis para esse tipo de questão, né? O psiquiatra, ele vai entrar com um medicamento que o psicólogo não medica, né? Ele vai entrar com um medicamento, ele que conhece as funções bioquímicas cerebrais, ele que vai saber a dosagem, enfim, enquanto psicólogo, ele vai tratar mais as questões das emoções, a questão da autoestima, a questão do relacionamento interpessoal e a questão do autoconhecimento, que são coisas que, trabalhadas separadas, podem ser que não tenham tanto efeito, né? O medicamento separado, já tem estudos que mostram que ele não é tão eficiente quanto é com a terapia. E tem coisas que também só a terapia não dá conta, né? Ela também nos deu dicas sobre como lidar com uma pessoa que esteja com algum desses transtornos. Estar atento a sinais, mas cuidado também para não ser invasivo, porque às vezes a pessoa só é mais tímida, mais quieta, né? E a gente, na ânsia de querer ajudar, como diria a minha professora, a gente coloca água demais na plantinha, ela se afoga, né? Mas eu acho que o que todo mundo que está por perto pode fazer é estar presente, né? Porque a pessoa, ela vai buscar ajuda, ela, mesmo que não seja usando essas palavras, né? Preciso de ajuda, ela vai dar sinais e que, se você estiver aberto, você vai perceber. Se você conhecer essa pessoa, você vai perceber que algo não está muito certo. Mariana Maciel para o Ninter Informa. Após compreendermos mais transtornos como depressão e ansiedade, vamos falar sobre algumas influências que têm levado jovens a tirarem a própria vida. O jogo Baleia Azul ganhou força nacionalmente ao longo do ano, assim como a série internacional 13 Reasons Why, ou como também é conhecida no Brasil, 13 Porquês. O jogo Baleia Azul surgiu como uma notícia falsa na Rússia em 2015. Conta com etapas que vão além de desafiar a criança ou adolescente a assistir filmes de terror, até chegar à última etapa, que é a morte. O psiquiatra Marcelo Haid, professor de psiquiatria pela PUC Paraná, fala um pouco sobre as etapas do jogo. O jogo, ele tem as etapas que começam com exercícios mais simples, depois entram exercícios de automutilação, né? E que pode ser percebido por outras pessoas. Marcelo conta sobre a fragilidade dos adolescentes e como eles são influenciados por novas febres. O adolescente, ele é mais sugestionável, então ele entra no jogo dentro da onda da galera. E uma outra questão que pode ser ou uma ou outra, ou as duas combinadas, que é que o adolescente também, com frequência, quadros mentais começam nessa fase, depressão, bipolaridade, e eles ainda não têm todo o aparato cognitivo para saber buscar ajuda, né? Então eles muitas vezes eles entram no jogo já sabendo que o final do jogo é o suicídio, porque é como eles pensam em que vai resolver a vida deles. O psiquiatra diz ainda sobre como a Organização Médica da Saúde trata de assuntos ou métodos de suicídio. Tem aspectos da série que a gente não recomenda, isso é uma recomendação da própria OMS, que não se deve falar sobre método de suicídio, não se deve glamorizar o suicídio, né? Ela fez também um suicídio que a gente chama que tem um traço narcísico, que além de morrer, ela quis causar, né? Tanto que deixou as 13 fitas para as pessoas, ela quis deixar algum impacto nas outras pessoas, né? E isso pode servir de modelo para outras pessoas, principalmente na idade dela, né? A Baleia Azul não é o único jogo comum entre os adolescentes. A assistente de RH, Daniela Regina da Rocha, conta que uma das filhas participou de um grupo do WhatsApp com um propósito parecido. O grupo que agora estão fazendo de gilete, eles passam a gilete no braço e deixam as marcas. Eu tirei ela do grupo do WhatsApp, daí eu estava falando para eu vi a Kate com uma marca de gilete. Uma cicatriz, falei, isso é o quê? Você está cortando? Ela, não, mãe, nada a ver. Daí eu peguei pro celular dela e estava lá o grupo. E também sobre como eram algumas regras do jogo da Gillette. Sim, se eles estivessem tristes, eles faziam uma cicatriz com a Gillette. Toda vez que a mãe brigava, era para eles fazerem uma cicatriz com a Gillette. A psicóloga Daniela Brits faz uma relação da série 13 Porquês, lançada pela Netflix, que conta a história de uma adolescente que deixou 13 fitas gravadas antes de se matar, parecida com o jogo Baleia Azul. A série também tem a questão dos jovens.
a baleia azul tem uma finalidade que é levar o jovem ao suicídio. E a série também tem um tema central, que é o suicídio. Então, a relação é o suicídio entre os jovens. Aparecem muitos adolescentes fazendo essa prática. E quando surgiu a baleia azul, esses mesmos adolescentes que fazem essa prática ficaram maravilhados pelo jogo Baleia Azul. No último mês, foi lançada nas redes sociais o jogo Baleia Rosa, que é o contrário à Baleia Azul, e conta com etapas que vão desde fazer um novo amigo até voltar a conversar com alguém que não fala há muito tempo. Daniela fala sobre a propagação das redes sociais e centros que valorizam a vida, e também estimula os jovens a procurar ajuda quando acharem que estão precisando conversar com alguém. A propagação dos centros de valorização à vida, por causa que, querendo ou não, essas pessoas que estão nesse momento, elas querem também que elas sejam, elas precisam de uma escuta nesse momento. Então, às vezes, aquela pessoa tá tão desesperada, que ela não sabe o que fazer. E tendo alguém que entenda aquele sentimento que ela está tendo naquele momento, e às vezes dando um direcionamento, porque naquele momento ela está desorganizada emocionalmente, isso já faz um grande efeito. Vamos agora com informações de serviço com Kevin Capobianco. Kevin? Na próxima terça-feira, dia 30, o bairro Xaxim, em Curitiba, pode sofrer com a falta de abastecimento de água. A parada programada é devido a uma obra da Sanepar. O serviço começa às 9 da manhã e deve voltar ao normal durante a tarde de terça-feira. Residências sem caixas d'água podem ficar desabastecidas temporariamente. No mês que vem, os paranaenses vão receber a conta de água já com o reajuste de 8,53%, que foi autorizado pela Agência Reguladora do Paraná. No ano que vem, outro reajuste de 2,11% será feito junto com a correção monetária anual. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos já com o Uninter Informe especial sobre suicídio.
com o Uninter Informa. Esse é o Rádio Jornal Laboratório do Curso de Jornalismo Uninter. Acesse nossa página no Facebook, @Rádio Web Uninter, e interaja conosco ao vivo. Neste momento, nos acompanha ao vivo Eduan, Graciele Ribeiro, Celinha Camargos. Muito obrigada pela audiência. Lembrando que hoje o Uninter Informa está abordando um tema especial, o suicídio. Estamos discutindo os tabus em torno deste assunto, transtornos que podem levar à morte, tratamentos e a abordagem da mídia sobre o caso. Mas antes, vamos falar um pouco sobre política no Brasil. Quem tem as informações é Larissa Oliveira. Após os escândalos envolvendo Michel Temer, protestos pedindo a saída do presidente já tinham sido realizados em 17 capitais. No entanto, não mobilizaram um grande número de pessoas. Porém, nesta quarta-feira, a situação mudou. 200.000 pessoas participaram da última manifestação em Brasília. O protesto acabou com repressão policial e atos de vandalismo. Na mesma tarde, Temer autorizou a intervenção das Forças Armadas nas ruas da capital brasileira. Mas, diante da repercussão, o governo revogou o decreto no dia seguinte. Para o professor de Ciência Política Leon Victor de Queiroz, o governo está acuado. Além disso, a OAB protocolou no dia 25 de maio o processo de impeachment contra o presidente. A Ordem dos Advogados acusa Temer de prevaricação, que caracteriza crime de responsabilidade. A permanência de Temer na presidência vem desagradando muitos brasileiros, pois atualmente não temos um ambiente propício para a aprovação de reformas. Já o professor Fernando Schiller acredita que não existe motivo para precipitação e que, neste momento, nossa democracia necessita de serenidade. Informações do jornal Nexo e do site UOL. Aliana? Obrigada, Larissa. E agora, dentro da nossa edição especial, um depoimento mais comum do que imaginamos. O Brasil é o 12º país na lista de países latino-americanos com mais morte por suicídios. Tirar a própria vida já é a segunda principal causa da morte em todo o mundo, para pessoas de 15 a 29 anos de idade. No Brasil, o índice de suicídios é quase 7 casos para cada 100.000 habitantes, segundo a Organização Mundial da Saúde. O bullying e a depressão são grandes motivadores para essas mortes. Ana, de 24 anos, é uma das vítimas de automutilação. Essa questão da automutilação fez parte da minha vida dos 12 anos aos 15 anos, mais ou menos. Foi bem no início da adolescência. Não posso dizer que eu fui influenciada por filme, por música, diretamente. Mas, na época, eu ouvia bandas e seguia artistas que tinham um lado depressivo, digamos assim. Tem um videoclipe de uma banda que eu gostava na época que o menino corta a mão com uma gilete e, obviamente, sangra, né, bastante. Ele tá num banheiro, ele deixa a marca da mão dele de sangue no espelho. Eu lembro que, na época, isso me chamou muito a atenção, de certa forma, me tocou, assim, mas não posso dizer que foi isso que me influenciou, porque até então eu já tinha pensamentos de automutilação. Aquilo que eu vi no videoclipe foi só digamos assim, um alívio por eu não estar sozinha, digamos assim, por eu ter tido uma ideia de que era um pensamento que não passava só na minha cabeça. Para alguns, a exposição de casos como esse é uma forma de quebrar preconceitos, mas o tema ainda é polêmico. Para a psicóloga Thaís Vascão, a mídia pode sim influenciar no suicídio, mas ao mesmo tempo pode ser esclarecedora. A gente sabe que a mídia ela pode influenciar o indivíduo tanto de forma negativa quanto de forma positiva, isso é fato. Isso vai depender o quão instruído o indivíduo é sobre determinado assunto, né? A mídia ela pode fazer um grande mal, sim, com certeza, para esse indivíduo que já está nessa fase, né? Que já não tem
mais esperanças. E eu acho que também não está sendo abordado, né? Não está sendo mostrado como realmente deveria ser mostrado. Fernanda Barbosa para o Uninter Informa. Caso você precise de ajuda ou conheça alguém que necessite de apoio, existe um centro de valorização à vida que atende em todo o Brasil. Ligue 141. O serviço funciona 24 horas por dia. Vamos agora para a Agenda Cultural. Fernanda Barbosa, o que temos na programação deste final de semana? Começamos hoje com o cinema. Está em cartaz o filme Muito Romântico, na Cinemateca de Curitiba. A película faz parte da seção Vitrine Petrobras até 31 de maio, de terça a domingo, das 4 da tarde e 7 da noite. O valor do ingresso custa R$ 10 inteira e R$ 5 a meia. Mais informações na Fundação Cultural de Curitiba. E no Teatro Doutor Butica, temos a peça Na Lona com Gengibre, Pimenta e Linguiça, neste sábado e domingo, da 1 às 5 da tarde. Os valores são de R$ 15 inteira e R$ 7,50 a meia. Mais informações na Fundação Cultural de Curitiba. Aliana? Como vimos no especial Uninter Informa de hoje, o jogo Baleia Azul vem ocasionando várias vítimas fatais. Mas como será que a mídia está tratando o caso? É o que vamos ouvir agora na reportagem de Ivone Assis e Ilana Azazi. O jornalismo criou um código para evitar falar de um tema polêmico, o suicídio. Mas nos últimos meses, a mídia deixou de lado esse princípio para divulgar o desafio da baleia azul. Em apenas uma semana, alguns veículos de comunicação publicaram quase 30 vezes sobre o assunto. Nas ruas, é quase impossível encontrar alguém que não conheça o jogo que já ocasionou várias vítimas fatais. Para você, o que significa baleia azul? É um jogo de suicídio, isso. E aonde você ouviu falar? Na internet. É um jogo, não é? E tem desafios e o adolescente tem que cumprir até o final. É algum jogo idiota que as crianças entram e morrem. É um jogo que saiu pela internet, que o pessoal tá ficando meio fora da... Eu vi umas notícias na internet. Facebook. Pela internet. Na internet. Pela televisão. Vi lá em casa, já. Criança falando, minhas crianças com 8 anos, meus netos. As opiniões em relação ao suicídio são diversas e deixa a mídia com dúvidas sobre abordar ou não o assunto. Mas até que ponto a imprensa pode contribuir para atentados contra a vida? Alguns especialistas acreditam que, falando muito do tema, fará com que mais pessoas tentem o suicídio. Já para o psiquiatra Marcelo Haid, serve como um alerta para que pais prestem mais atenção em seus filhos. O assunto baleia azul, ele já estava sendo conhecido antes mesmo da mídia começar a falar. Tá? Via WhatsApp, via rede social. Então, eu acho que nesse caso, como foi abordado, foi mais protetor, porque alertou a sociedade a tomar cuidado em relação ao jogo. Eu acredito que o papel da mídia, agora, da mídia séria, de botar o tema e tratar de uma forma responsável, pode ser benéfico. Para o jornalista e professor de ética Mauri Koenig, o debate é importante e deve ser discutido desde que seja com responsabilidade. Para ele, o tema deve ser abordado da forma mais ética possível, não criminalizando o assunto. Não faz sentido você veicular uma imagem de alguém estatelado no chão, esborrachado, que isso vai contribuir com o quê? Né? Para que o debate? Da mesma forma, as automutilações, né, que é um dos indicativos, né, de pessoas potencialmente suicidas. Também não vejo um propósito assim, desse tipo de imagem, desde que seja plenamente justificável. Apesar da grande repercussão do tema na mídia nacional, alguns veículos regionais buscam uma forma mais branda para divulgar o assunto. O jornalista Écio Novitsky tem a preocupação de reportar a informação da forma mais cautelosa possível, para que não sirva como um incentivo para outros atentados suicida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte do suicídio. E não só no jogo Baleia Azul, como foi citado, mas em todos os casos de suicídio. Então, assim, na prática, o que a gente faz tanto na TV quanto no site é não noticiar.
não noticiar o suicídio que esteja ocorrendo, a não ser que seja de alguma autoridade, ou seja algo assim que a gente possa dar apenas alguma nota. Porém, sem imagens, a gente não vai em locais de morte com suicídio, nada, sabe? O papel da mídia é de informar sem incentivar novos casos, tratando com seriedade um dos assuntos mais delicados da sociedade. Uns ficam com a dúvida, e outros dizem que chegou a um ponto que é impossível ignorar o suicídio. E os temas abordados hoje vão ser discutidos na próxima segunda no Auditório Uninter, no campus Tiradentes. O debate conta com a presença do psiquiatra Marcelo Haide e do jornalista e professor de ética Mauri Coni. O encontro promovido pelo coletivo Chega Junto, do Sindicato dos Jornalistas do Paraná, tem a intenção de refletir sobre como a mídia pode abordar o suicídio sem influenciar espectadores. A diretora do Sindijor do Paraná, Diângela Menegazzi, entende o debate como fundamental para a imprensa. O sindicato busca promover atividades com os estudantes porque entende que amanhã eles serão os profissionais que estarão no mercado de trabalho, né? Então, criar um sentimento de pertença a uma categoria e reforçar os direitos e deveres que ela tem é o nosso objetivo. Por isso, também há cerca de um ano foi criado o coletivo de estudantes e professores de jornalismo, o Chega Junto, com a finalidade de promover espaços de trocas de experiências, como essa que será desenvolvida na Uninter na segunda-feira, dia 29, né? Então fica o convite para todos os estudantes, os alunos e alunas do curso de jornalismo, estarem presentes nesse debate e aprenderem um pouco mais, né, sobre essa profissão tão rica e importante que é a nossa, né? Lembrando que a palestra será na próxima segunda, às 7h30 da noite. Todos os estudantes e ouvintes, é claro, estão convidados. O evento conta com certificado. E o Uninter Informa encerra por aqui. Eu sou a Liana Machado na apresentação. Na produção, Fernanda Barbosa, Larissa Oliveira, Arthur Neves e Kevin Capobianco. Trabalhos técnicos de Edson Worms. Orientação e supervisão, professora Silvia Valim. Coordenação do curso de jornalismo da Uninter, Guilherme Carvalho. Até semana que vem, um ótimo final de semana a você.